Até o momento, os Estados Unidos forneceram à Ucrânia mais de 2 milhões de cartuchos de artilharia de 155 milímetros, de acordo com o Pentágono. Com a guerra entrando em seu 17º mês, os observadores estão debatendo se os Estados Unidos e seus aliados europeus continuarão a armar a Ucrânia, apesar de suas fracas perspectivas militares após uma contraofensiva difícil e à custa de sua preparação militar. Um dos principais responsáveis pela indústria do exército americano é o secretário de aquisição Douglas Bush. Ele observa que os Estados Unidos estão comprometidos e conseguirão manter os estoques suficientes para treinamento e prontidão do exército, ao mesmo tempo em que apoiam um aliado do leste, a Ucrânia, com o que precisam, trabalhando como parte de uma equipe internacional para garantir que isso aconteça. Com mais de 43 bilhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia desde o início da guerra em fevereiro passado, os armamentos incluem mais de 2.000 sistemas antiaéreos Stinger e mais de 10.000 sistemas antiblindados Javelin, entre outros itens. A assistência foi fornecida por meio de saques de estoques existentes nos Estados Unidos e por meio da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, a autoridade sob a qual os Estados Unidos adquirem recursos da indústria e de parceiros. Isso sugere que os militares dos Estados Unidos sentiram um aperto por esgotar seus estoques, o que também se tornou parte da política contínua de Washington de não intervir diretamente na guerra. Sem dúvida alguma que a indústria de munição americana está com problemas, assim como o Reino Unido. Detalhamos os motivos do problema industrial semanas atrás, mas de forma breve, as causas estão ligadas ao pós-Segunda Guerra, crises econômicas, baixa expectativa em guerra de artilharia e pouco investimento em tecnologia hipersônica. Certamente que as invasões ilegais militares americanas no Iraque e no Afeganistão contra forças regulares e insurgentes fracos trouxeram um sentimento de nação indestrutível e mais preparada do mundo. Contudo, não estavam preparados para guerras convencionais e irregulares, com rivais com uma base industrial e científica de defesa igualmente avançada. Por várias décadas, os Estados Unidos se envolveram em combates de contra-insurgência mais leves, nos quais grandes disparos de artilharia eram menos críticos, e os Estados Unidos achavam improváveis as ameaças militares russas em grande escala à Europa. Alguns anos atrás, os americanos até removeram todos os seus blindados da Europa. Agora, centenas estão de volta. Em retrospectiva, os Estados Unidos e seus aliados percebem que investiram demais em novas armas em relação à munição, como projéteis de artilharia de tubo e mísseis táticos. Por causa da pressão política para economizar dinheiro, os americanos e seus aliados não retiveram ou construíram capacidade de produção redundante suficiente para a munição. Como já destacado, Washington forneceu mais de 43 bilhões em dólares em assistência e milhões de munições, mas a Ucrânia quer mais. Deseja bater a meta de 150 mil tiros de artilharia por mês nesta nova contraofensiva. Dias atrás, o Departamento de Defesa americano surpreendentemente quase admitiu que a situação estivesse crítica em relação à sua capacidade em fornecer munições para a guerra. Os Estados Unidos estão aumentando sua indústria para atender à fome ucraniana de 150 mil munições por mês, ou 15 mil munições por dia, que há muito tempo superam as capacidades de fabricação industrial de defesa americana e europeia. Em março, por exemplo, o subsecretário do Exército americano, Gabe Mahilo, anunciou que o Exército aumentaria a produção de projéteis de artilharia de 155 milímetros em mais de 6 vezes, para 85 mil munições por mês até o ano fiscal de 2028, custando cerca de 1,45 bilhão de dólares para aumentar a capacidade para expandir a capacidade de 155 milímetros. Com a produção de artilharia de 14 mil por mês para mais de 24 mil ainda no ano fiscal deste ano e para 85 mil em 5 anos. Confira as nossas novidades na loja Ara Militar. Temos camisetas de diversas estampas, cores, canecas com diversas temáticas, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/aramilitar ou pelo link fixado nos comentários e na descrição desse vídeo.
Um relatório recente, citando o vice-chefe da inteligência militar da Ucrânia, disse como as forças armadas da Ucrânia estavam disparando de 5.000 a 6.000 tiros de artilharia todos os dias, mas com uma proporção de apenas uma peça ucraniana contra 10 ou 15 peças de artilharia da Rússia. Um cenário absolutamente desproporcional, por isso a alta demanda ucraniana. Chegar a 15.000 projéteis de artilharia diariamente não é simplesmente possuir cartuchos e pronto, mas demanda logística suficiente para transportá-los com segurança até as áreas de conflito, como também de sistemas de artilharia funcionais e não gastos para suprir a exigência de um disparo a cada 5 minutos por 24 horas por dia. Não tão somente a indústria americana clama por melhorias. Em 14 de fevereiro, Jens Stoltenberg destacou a taxa atual de gastos com munição da Ucrânia, muitas vezes maior do que a taxa de produção atual da Europa, descrevendo o conflito como guerra de atrito e a guerra de desgaste é uma guerra de logística. Hoje, o tempo de espera pelas entregas de equipamentos militares na Europa aumentou de 12 para 24 meses. O que significa que as encomendas de armas feitas agora só serão entregues 2 anos depois. Imagina uma Ucrânia disparando de 10 a 15 mil munições de artilharia todos os dias. Bastarão apenas alguns outros dias para que as peças ou canos sofram danos pelo calor, pressão e temperatura dos disparos e precisarão ser reparadas e substituídas a tempo numa base industrial europeia e americana totalmente crítica. As forças militares russas e ucranianas estão disparando dezenas e milhares de projéteis de munição diariamente, exigindo aumento da produção dos aliados da OTAN apoiados pela Ucrânia, pois a contraofensiva está em andamento e não pode parar. A decisão do governo Biden de fornecer munições cluster à Ucrânia foi recebida com reações mistas. O ex-tenente-general dos Estados Unidos, Mark Hartling, chamou isso de apelo moral difícil, enquanto uma série de democratas expressou alarme e desilusão ao enviar armas consideradas por mais de 100 países, incluindo alguns membros da OTAN, letais demais para serem usadas. No entanto, acredita-se que o envio dessas munições cluster, que os Estados Unidos têm em grande quantidade devido à sua falta de uso, ajudará a compensar os problemas de estoque de munição próprio e da Europa. Continue bem informado aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação e faça parte do nosso grupo lá no Telegram, pelo link que deixamos nos comentários desse vídeo.